Olá, bem-vindos ao primeiro congresso de trekking pela Gear Tips. Meu nome é Murilo Bazei, sou proprietário da Galdéria Adventure, loja de equipamentos de aventura em Gramado, Rio Grande do Sul, e acampamento base onde a gente promove cursos e expedições. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os 7 princípios do Live No Trace. Live No Trace foi uma necessidade que o governo americano sentiu quando viu que muitas pessoas passaram a utilizar os parques nacionais, né? Então chegava o verão, vinha aquela galera de aventureiros, né? E quando as pessoas iam embora, ficava um campo de guerra, bem dizendo, né? Eles tiveram um salto, para vocês terem ideia, em 1950, 33 milhões de pessoas já usavam os parques nacionais. Pensa bem, 33 milhões de pessoas há 70 anos atrás, né? E em 1970 esse número subiu para 172 milhões de usuários de áreas naturais dos Estados Unidos, né? Um número super bacana, difícil de a gente mensurar aqui no Brasil, né? Onde a nossa população nacional hoje passa um pouquinho de 200 milhões. É quase como se todo mundo fosse visitar parques nacionais aqui no Brasil. Então, essa necessidade e tal, o governo com os parques nacionais, os gerentes dos parques nacionais, chamaram o pessoal da NOLS na época, né, na National Outdoor Leadership School, que hoje é uma das maiores escolas de atividades ao ar livre do mundo, para ajudar a desenvolver regras, princípios para gerar essa consciência de mínimo impacto ambiental. No começo, várias tentativas foram feitas e algumas regras foram tomadas, né? E o que aconteceu? Regra na cabeça do humano, lá no fundinho, tem como aquela coisa para ser quebrada e não funcionou, né? Então eles foram tocando ficha, assim, botando força, fazendo estudos, até que eles fizeram o Live No Trace virar um centro de ética ao ar livre, né? E aí ética é aquilo que a gente fala muito do nosso ser, né? Então os princípios do Live No Trace não são regras, não são mandamentos. É o que eu, como ser, quero fazer bem feito para o lugar que eu amo, é recompensa, é a minha ética com o meio ambiente, né? E através disso começou a ter bastante força, né? O centro, em 1991, a Live No Trace já começou a dar o primeiro curso de Live No Trace Master Educators, né? Que são quem vai formar outros educadores, que vão ser os trainers. A Live No Trace hoje divide em 3. Tem o Master Educator, que forma treinadores, e tem os treinadores que dão as palestras, os workshops que é tipo o que eu estou fazendo agora. Eu sou um Live No Trace Trainer, eu estou capacitado a passar esse ensinamento para outras pessoas, mas não formar novos instrutores, né? Então, em 91 teve essa primeira turma na NOLS de Live No Trace Master Educators, e a partir daí o negócio foi andando mais, né? Em 94, a Live No Trace saiu da NOLS, que até então ela estava junto com a escola, e aí na busca de parceiros, né, de empresas que apoiassem, de conseguir um pouco mais de corpo, ela se desvinculou. É uma entidade sem fins lucrativos e está ganhando força até hoje, né? A Seed Summit, por exemplo, é uma das marcas que tem basicamente todos os seus produtos o logo da Live No Trace, né? Que é um equipamento bem pensado, que vai ter uma vida longa, que não está gerando um lixo e que é pensado nisso, para minimizar o impacto durante a atividade outdoor. E os 7 princípios do Live No Trace, eles não é uma ordem crescente, decrescente, enfim. Ele o número 1 vai casar com o sétimo com o quinto, enfim, não tem uma ordem específica que tu vai seguir os princípios, né? Agora eu vou pontuar cada um deles e depois vou explicar um pouco mais sobre cada um. O primeiro é planeje e prepare com antecedência, né? O segundo é viaje e acampe em superfícies duráveis. O terceiro é descarte os resíduos, o lixo, de maneira apropriada. O quarto é deixe o que encontrar. O quinto, minimize o uso de fogueiras. O sexto, respeite a vida selvagem. E o sétimo, tenha consideração com os outros visitantes. Para a gente fazer um bom Live No Trace, a gente precisa de pouco equipamento, tá?
vou falar um pouquinho de geral do que eu trouxe aqui, fora todo o resto, mochila, barraca, etc, caiaque, bicicleta, né? Um potinho para levar o lixo orgânico, um fogareiro, isso entra bastante na questão de minimize o uso de fogueiras, mapa, carta topográfica e bússola, depois eu vou explicar o uso de cada um deles, um kitzinho de limpeza de louça, etc, né? Então uma esponja, aqui no meu kit tem a esponja, o coador e uma bisnaguinha com sabão biodegradável. E aí uma panela, qualquer panela, essa aqui é uma que eu uso nas minhas expedições de caiaque, e um pedaço de lona. Isso eu vou explicar tudo depois. Aqui é um banner que eu tenho antigo, eu peguei lá da loja de material que eu ganhei promocional. Vamos lá, primeiro princípio, planeje e prepare com antecedência. Eu quero já sair de casa com todas as liberações diárias, tendo um ok dos proprietários ou entidades. Eu quero estar preparado para qualquer mudança climática, qualquer condição climática. Quero ter noção dos riscos e perigos que aquele lugar oferece. Vou usar o meu mapa, minha carta topográfica, bússola, GPS, para o que eu precisar ali, para não precisar ficar marcando árvore, empilhando pedra, pintando, enfim, qualquer tipo de sinalização, né? E aí eu vou dar um passo à frente, né? Primeiro na organização eu vou dar um passo atrás, pensando no que pode acontecer, e vou dar um passo à frente já estando preparado para tudo isso. Esse é o grande segredo, né? Basicamente, os outros 6 princípios vão estar diretamente linkados no primeiro, que é planeje com antecedência e se prepare para isso. Princípio número 2, caminhe e acampe em superfícies duráveis. Aí a gente sempre começa os cursos assim, poxa, o que é uma superfície durável? Aí, logicamente, aqui num papo informal a gente vai ter aquela chuva aquele brainstorm, né, de ideias, etc. Mas resumindo aqui, a gente quer encontrar uma superfície que ela, além de ela ser resistente, ela seja resiliente, ela tem uma boa capacidade de se regenerar. Essa boa capacidade quer dizer que ela vai se regenerar de maneira rápida e o meu dano pode ser o mínimo, né? Então a gente quer um chão como esse, tem uma palha aqui de Pinus ellioti, um campo, eu não quero acampar num charco, né, um banhado, não sei como é que se chama, eu sei que tem vários nomes ao redor do Brasil aí para essas terras alagadiças, né? Um lugar perfeito para acampar é em cima de rocha, é numa terra socada. Eu não quero lá naquele lugar que tem aquele musgo, aquela vegetação frágil, né? Ou que aquela terra com humus, que é uma terra que tem mais dentro das matas, que ali vai demorar mais para tudo se regenerar, se recompor, né? Nesse princípio 2, a gente também considera separar grandes grupos, tanto para viajar quanto para acampar, né? Não utilizar os mesmos carreiros, por exemplo, a gente montou a barraca aqui e ali tem a cozinha, e eu usar sempre o mesmo lugar, hoje para amanhã isso aqui já vai ter um carreiro formado definitivo, né? Os estudos da Live No Trace mostram que dependendo do terreno e da sua fragilidade, um passo de uma pessoa pode demorar até 1 ano para se recompor. Então, super impactante, né? E isso é outra coisa bacana do Live No Trace, a gente está falando de mínimo impacto, porque impacto zero a gente não tem como fazer, né? Então a gente quer reduzir isso o máximo possível. Então separar grupos, ideal de no máximo 6 pessoas em cada grupo, separar legal, né? Não usar esses caminhos viciosos para a gente ir para o mesmo lugar. Encontrar uma superfície durável que pode ser cascalho, terra compactada, isso aqui que é um pasto, né? Evitar musgo, evitar humus, evitar essas regiões que tu viu que o impacto recém começou, a gente não quer usar ela, porque ela já está começando a se regenerar, né? E o viajar em superfícies duráveis, mesma coisa, a gente quer tentar caminhar nas pedras, evitar banhado, alagadiços, areia é um lugar bacana de caminhar, essa diferença entre marés é perfeita também, se tem como, né? Área de cascalho,
Outra coisa que a gente vê muito é uma poça de água e um carreiro ao redor, né? Aí esse carreiro ao redor começa a afundar mais, a erodir, daqui a pouco essa poça aumentou, tem um outro carreiro, um terceiro, e assim vai ter um quarto, quinto, um sexto e daqui a pouco tem uma cratera, né? O que aconteceu aí? Eu não me preparei antes, lá no tópico 1. Eu não peguei uma bota impermeável para poder usar em qualquer tipo de terreno, entende? A gente já quer sair preparado. Tem uma poça? Poxa, eu vou me sujar, não faz mal. Vou chegar em casa eu lavo, né? É assim que funciona, é essa consciência, né? De pensar o que a minha pegada realmente vai deixar aqui. E a pegada enquanto eu viajo e enquanto eu durmo também, né? Pro número 3 do Leave No Trace, pro princípio número 3 do Leave No Trace, que é o disponha o seu lixo, o seu resíduo de maneira apropriada, aí a gente já entra numa outra parte de ter o kit de limpeza, né? Tem o kit de higiene também, e ele também começa lá no planejo de preparo com antecedência. Eu vou reempacotar minha comida, não quero aquele monte de embalagens. Eu vou pegar já vou separar nas porções que eu vou usar, por exemplo, vou comer 5 dias de macarrão, eu não vou pegar 5 pacotes, eu vou pegar os 5 pacotes em casa e vou botar num pacote só, né? Eu quero ter menos possibilidade de deixar por acidente ou intencionalmente algum lixo meu no meio ambiente. E aí tem um mantra do Leave No Trace, né, que é o packer in, packer out. O que tu empacotou para levar, tu vai empacotar para trazer. E isso a gente considera também o lixo orgânico, tá? Então um potinho com rosca, que fecha bem, que não vaze, né, que não dê cheiro também, é ideal. E aí a gente é bem conservador nesse ponto. Quando eu vou lavar minha louça, primeiro que a gente quer tentar lavar tudo com água quente. Tentar usar o mínimo de sabão, né? Quando usar um sabão biodegradável. E quando eu for escorrer a louça, eu vou escorrer numa peneira. Um restinho de farinha, de um grão de arroz, uma pelezinha de cebola, vai tudo no meu lixo orgânico. Tudo vai para casa, né? E aí também tem essa questão de onde é que eu vou descartar essa água que eu enxaguei minha panela, que eu enxaguei minha louça, né? Pensando no macro, a gente quer estar 200 pés, né, ou 60, 70 metros longe de fontes de água e do acampamento, né? Então vai medir aí uns 70, 80 passos longe do seu acampamento para fazer um buraco. E esse buraco pode ser o buraco de descarte de água de lavagem da cozinha, né? Essa aqui é uma pazinha da Cito Summit. Não vai dar para ver aí, mas ela é homologada pela Leave No Trace. Quem tem a sua, se procurar aqui na parte de baixo, vai encontrar o logo da Leave No Trace. Então a gente quer estar 60, 70 metros longe da fonte de água e também do acampamento, tá? Faz um buraco de 15 a 18 centímetros e ali vai só a água do nosso descarte. Se possível sem sabão, uma boa fervura, uma espátula de silicone, a gente consegue fazer uma limpeza fantástica em todo o equipamento de cozinha. Para xixi e cocô é a mesma consideração. Aí xixi a gente quer estar pelo menos 30 metros longe da água. Se é um grande volume de água, um rio que corre super rápido, um rio largo, considera-se fazer o xixi na água. Mas a gente quer tentar evitar isso. Tem vizinhança para baixo, animais, etc. Um bom Leave No Trace vai sempre pelo mais conservador, vamos fazer mais longe, né? Então pelo menos 30 metros longe da água. E o número 2, o cocô, a gente quer também estar esses 60, 70 metros longe de fontes de água e também do acampamento. E aí é o mesmo esquema. Aí nesse kit de limpeza tem a garrafinha, um potinho com sabonete líquido e a pá. E aí no meu kit de cozinha tem mais o álcool gel, que é usado antes de todas as refeições. Então vai 60, 70 metros longe da fonte de água e do acampamento, cava-se um buraco de 15 a 18 centímetros, dá mais ou menos o tamanho da pá, da parte cinza aqui da pazinha, um pouquinho mais. Eu gosto de cavar até quando começa a aparecer a marca aqui na pá da Cito Summit, a marca escrito Cito Summit, e aí eu tenho um buraco de 15 a 18 centímetros,
que foram tudo através de estudos que a Live No Trace fez e constatou que mais fundo demoraria para decompor, mais rasos os animais sentem cheiro, podem cavocar e vir a comer as fezes, enfim, aí levar as enzimas que às vezes a gente não digere para outros animais que não vão ter capacidade de digerir, e deles para um menor e assim por diante, podendo causar um problema numa escala bem maior, né? Então tem esse conservadorismo. Idealmente não usa papel higiênico também. Para fazer a primeira limpeza, tirar o excesso, é um pouquinho de palha, tem gente que usa graveto, tem gente que usa pedra, na montanha tem gente que usa um bloco de gelo, e depois faz a limpeza com água e com sabonete, e por fim, antes de cozinhar, obviamente, a gente passa álcool gel. Então aqui eu já cuidei da minha evacuação, tanto de xixi quanto de cocô, já cuidei da minha limpeza, a higiene da minha parte de cozinha. Estou levando embora meu lixo orgânico, o seco nem se fala, também já vou ter um lugar destinado para isso, né? E aí a parte de tomar banho também é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente passa protetor solar, sabão, sabonete, shampoo em rio, lago, qualquer fonte de água, nunca. A gente não quer causar isso para os nossos vizinhos, e aí já vai linkar com tenha consideração com os outros visitantes, que é o número 7, né, o princípio número 7. Então, a gente não quer ter isso com as outras pessoas, os outros seres vivos que vão estar utilizando essa mesma água que a gente está usando nesse momento, né? Então tive cuidado com a higiene, tive cuidado com o lixo, vou ser bem criterioso com isso, né? E aí a Live No Trace nos cursos, enfim, eles sempre lançam um desafio, que é lixo zero, que tu fazia um planejamento tão bacana, que tu já sai com potinhos, etc, ou até as comidas já misturadas, o arroz com macarrão, enfim, que tu vai conseguir voltar para casa com lixo zero. Esse é um desafio que eu faço para vocês também. Número 4, deixe o que encontrar. O número 4 ele é um tópico que ele é bem bacana, uma coisa que está bem corriqueira pra gente, está bem no dia a dia do aventureiro, que é, poxa, olha que pedrinha bonita, vai ficar linda lá em casa, olha esse galho super tortinho, esculpido pelo rio, vou fazer um agrado para minha esposa, pro meu amigo, enfim. A gente quer deixar lá, né? Tão bacana chegar num lugar e ter essa experiência de dizer, nossa, olha que flor, que folha mais linda, eu quero compartilhar isso com outras pessoas, mas que elas tenham a mesma experiência que eu tive quando eu cheguei aqui. Então a gente sempre fala no Live No Trace, olhar, analisar, tocar, mas nunca levar, a gente vai deixar lá. Isso serve para tudo, né? Para animais, para flores, enfim, e também pega a questão arqueológica, a parte da história, né? Achei uma ponta de flecha aqui, vou levar, não. O máximo que eu vou fazer é fotografar e avisar as entidades que cabem tomar alguma decisão sobre isso, né? Então preservar a história do lugar, preservar o passado e preservar o futuro para quem vai estar vindo aqui desfrutar da mesma maneira que eu, ter aquela mesma sensação que eu tive. O deixo que encontrar só é quebrado para quando a gente acha lixo de outras pessoas. A gente quer estar lá com aquela emoção daquele lugar belo de sempre, né? Então, outra coisa que a gente toma muito cuidado é a limpeza da sola do calçado, tirar os pega-pega, né? Aquelas plantinhas que grudam, porque tu pode estar se aventurando numa determinada região do país ou do mundo e voltando para casa com uma semente no teu corpo, na tua roupa, que tu possa estar introduzindo nesse lugar, né? No Chile tem uma alga, se eu não me engano é dídimo o nome da alga, que veio nos cascos dos barcos e tá acabando com uma série de seres vivos lá no Chile, em virtude que ela não deixa a luz passar na água, enfim, vai matando uma cadeia de seres vivos, né? Então parece um certo preciosismo, mas é uma coisa super real, uma coisa que acontece de maneira, a primeiro momento pequeno, mas logo se torna uma escala super grande. Então o quarto princípio é esse, né? Deixa o que encontrar. Para o quinto princípio, não está falando sobre minimize o uso de fogueira. E aí é um dos tópicos que a gente mais tem um pouco de confronto
nos dias de curso, quando a gente está saindo a campo com as nossas turmas de expedição, que o pessoal fala: como é que eu vou acampar sem fogueira? A fogueira, ela tem aquela questão lúdica, né? Eu sempre comento que ela é a televisão do acampamento, que ela é o ponto hipnótico, né, das nossas aventuras. Mas ela causa um dano muito grande, e se a gente está preparado, lá no tópico 1 novamente, eu vou ter levado meu fogareiro, combustível suficiente. Aí começa a vir aquelas perguntas: poxa, mas e se eu me molhar, choveu? Faltou preparo também lá no número 1. Ah, mas o meu caiaque virou, faltou preparo, não deixei tudo dentro de saco estanque. Pode acontecer? Pode, né? Então pode fazer fogueira no livro 3? Pode, isso é uma coisa tua, como eu falei desde o começo. Aqui são éticas, não são regras, né? E aí, se a gente está numa área que não é primitiva, normalmente já tem as áreas de fogo. Aí vai usar aquela área de fogo, né? Um anel de fogo já pré-definido. Se não tá, eu vou falar um sisteminha de como fazer também, né? Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto um lugar com, sei lá, 15, 20 metros quadrados com mais de um ponto de fogueira feito. Uma coisa triste de ver, né? Não tem porquê. Ou fogueira no tronco da árvore para a árvore atacar o vento. Poxa, uma tristeza, né? E então, quando necessário fazer fogueira, e aí que eu uso essa lona, esse banner, né? Vai no chão, e aí eu pego a minha panela, vou elevar aqui com algumas pedras para afastar, não queimar o chão diretamente. Vou botar pedras mais grossas e umas pedras mais finas, e aí eu vou botar minha panela em cima e vou fazer minha fogueira aqui em cima. A gente não vai fazer jamais no livro no Trace aí uma fogueira de São João na aventura, né? A gente não está fazendo uma fogueira comemorativa, estamos fazendo uma fogueira porque algo aconteceu que nos fez ter que tomar essa decisão. E aí então eu vou fazer a fogueira aqui em cima. Poxa, mas desse tamanho? Sim, desse tamanho. Por quê? O livro no Trace também comenta sobre o que a gente vai queimar. Não vou quebrar galho que está seco, mas está na árvore ainda, né? A medida são galhos que tu consiga quebrar com as duas mãos. Você tem que botar no joelho, sem ter que alavancar no chão. Consiga quebrar assim, e galhos no máximo da largura do pulso, tá? A fogueira, quando feita também, pede-se que tenha no máximo um diâmetro de 60 centímetros. Então, só com madeira juntada, né? Pensa bem, ali eu estou queimando uma família de cupins, estou tirando o abrigo de uma minhoca, de uma centopeia, só para ter uma noção de quanto isso afeta, né? E é uma coisa que estaria lá se não fosse alguma fatalidade que aconteceu na minha expedição, que eu estou precisando queimar aquilo, né? Então, de certa maneira, eu estou acabando com aquelas vidas, né? Para o meu bem-estar. Então, madeiras juntadas, finas, pequenas. E quando eu queimar, começar a fogueira, eu estou assumindo que a partir daquele momento que eu acendi o fogo até ele apagar, eu estou de olho nessa fogueira. Eu não vou sair dali sem estar com a fogueira completamente apagada. E eu também não quero deixar pedaços de carvão grande. Eu vou queimar para que só sobre cinza e pedacinhos de carvão. Depois, horas depois que está tudo frio, que tu já consegue tocar, a gente vai espalhar esse carvão e essa cinza. Mas é aquilo, garantindo que está frio. Uma boa prova para isso é tocar. Se está frio o suficiente para botar a mão, pode fazer isso. Vai espalhar, vai devolver as pedrinhas no lugar, e aí vai guardar a sua lona e vai tocar a sua aventura. Princípio número 6, respeite a vida selvagem. No princípio número 6, aí ele entra uma grande questão, né, de um leque do que a gente tem que fazer. Princípio número 6, respeite a vida selvagem. O princípio número 6, ele é bem vasto, né, porque eu tenho que ter cuidado com as épocas de acasalamento, eu tenho que ter cuidado com as cores que eu vou estar usando. Eu quero ser uma peça neutra no meio da natureza, não quero estar berrando com o ambiente, né? Brasileiro, a gente tem aquela coisa de estar sempre rindo alto, contando piada, falando alto. Também é outra coisa que vamos ter bastante cuidado, né, para não ficar espantando os animais, principalmente na área do acampamento, que a gente vai permanecer ali algumas horas, né?
Mas o grande lance é esse, né? É tu tentar passar o mais despercebido possível, né? Então vou tomar cuidado com isso, de estar mais neutro, de falar mais baixo, do meu grupo estar separado. Eu também estou respeitando a vida selvagem, como lá no número 2, que é o Caminha, Campo e Superfícies Duráveis. Hoje estou num grupo de 10 pessoas, vamos dividir em 2 de 5 aqui, né? E aí vamos fazer menos barulho e tal. E a proximidade com os animais também é uma questão bem legal, sabe? Daqui a pouco aquele animal recém encontrou uma fonte de comida e a gente vai lá para tirar aquela foto, show de bola, mas vai espantar ele, vai fazer com que ele perca aquilo, né? Aquele momento dele, etc. Por uma interferência nossa, né? Muitas vezes desnecessária, né? Se posta na balança. Então tem a regrinha do dedão, né? Que tu vai olhar o animal, vai esticar o seu braço, vai fechar um olho e vai botar o dedão. Se o teu polegar tampou o animal, tu está numa distância segura para ele, né? Então se tem, por exemplo, um passarinho que é super pequeno, a relação minha para ele, eu vou estar numa distância legal. Agora eu tenho uma girafa aqui que é super grande, eu vou ter que me afastar mais para ela, né? Então essa de distância é medida com a regra do dedão. Botei o dedão, fechei um olho, mirei, aí tô conseguindo tampar, nesse caso aqui, toda a câmera. Vamos dizer que seria o tamanho de uma pomba, que está a 2 metros de mim. Eu teria que ir um pouquinho mais para trás, né? Então esses cuidados são bem bacanas de ter, né? E o princípio número 7, que ele tem a consideração com os outros visitantes, aí ele engloba todos os outros princípios, assim, meu ver, de cara, né? Poxa, eu quero dar aquele mesmo presente que eu recebi da natureza para todo mundo que chegar aqui, indiferente se eu conheço essa pessoa ou não. Então, vai ter outra área de acampamento aqui, eu quero acampar um pouco longe, não quero acampar dos caras que já estão nesse lugar, porque eu não quero tirar o prazer que eles estão tendo com o meu grupo, né? Poxa, vamos se dividir, vamos deixar eles ter a mesma experiência que a gente. Eu não quero fazer barulho, eu não quero fazer fogueira lá para minha fumaça vir no acampamento deles. Isso também considera a questão de se tá passando por um povoado, tu conhecer um pouco sobre a história, dar atenção para esse povo que mora lá, né? Um senhor que mora há tantos anos nesse lugar, conversar, trocar ideia, né? Ter todas as autorizações, como estava no número 1. Outra coisa super corriqueira é manter as porteiras fechadas, né? Das cercas que a gente cruza. Isso infelizmente acontece muito ainda, né? A gente está usando áreas de outras pessoas e às vezes falta um pouquinho de respeito nessa questão. Então o sétimo, a meu ver, o sétimo princípio, ele é a justificativa de todos os outros 6. Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Por que ser tão conservador, tão extremista? Hoje porque eu estou tendo consideração com os outros visitantes, né? Os outros visitantes são quem? Minha filha, minha esposa, meu brother, é todo mundo, entendeu? É tu que está assistindo aí. Eu quero que vocês tenham o mesmo prazer, a mesma emoção, o mesmo sentimento que eu estou tendo de estar naquele lugar, de estar compartilhando aquele momento com meus amigos, né, com quem estiver do meu lado, ou até mesmo sozinho. Então pensem nisso, né, consideração com os outros visitantes. E aqui ainda no número 2, a questão quando a gente for estar caminhando, né, viajando, então separar nos grupos, pequenos grupos, e por exemplo, se tu achar um lugar, recém passou um grupo, tá, e tu viu que tem uma marquinha, a gente quer evitar usar locais que o impacto recém começou, tá, então a gente não quer usar aquele lugar. Agora, poxa, tem um carreiro já super bem definido, eu quero usar aquele lá. Então tem uma linhazinha tênue aí entre tu ter um feeling de sentir o que é um impacto recém começado ou um impacto já mais definitivo, tá? Então tomar esse cuidado, né, no número 2. E aí é o seguinte, se eu estou numa área primitiva, vou entrar aqui, não tem nada de carreiro, ou próprio um campo, mata fechada, a gente quer espalhar o grupo, a gente não quer andar em fila indiana. Vai cada um espalhado aí no meio do mato, né, para poder não criar esses novos carreiros, né? Então, porque já foi visto isso, que a repetição, né, do carreiro, etc., logo vai gerar um dano, não vou dizer permanente, né, mas com muito mais dificuldade de recuperação, regeneração. E aí dessa consideração de tomar banho também, eu quero me afastar 60 a 70 metros da fonte de água,
levar uma panela, um dromedário, um baldinho dobrável com água, um lenço, e aí eu vou tirar o protetor solar, o repelente, o desodorante, porque eu não quero que isso vá para a água também, né? E ali eu vou me lavar. O banho eu vou tomar para refrescar, o banho de rio, de cachoeira, né? Então a gente não quer ir para a água com sabão, com sabonete, jamais. Jamais ir na água tomar um banho mesmo, como esse que a gente toma de chuveiro. Isso eu vou fazer 60, 70 metros longe da fonte de água. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e que desfrutem disso, né? Possam levar adiante, levar para os amigos de vocês também. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida sobre Live No Trace, se vocês quiserem ver através do meu contato aqui, quando vai ser as próximas turmas de Live No Trace Trainer, ou dos nossos cursos de expedições, onde a gente sempre leva o Live No Trace, foi uma decisão minha e dos nossos instrutores colaboradores, né? O Live No Trace vai estar presente em todos os nossos cursos. E através do site deles, que é lnt.org, que vai ter vários materiais, né? E também tem a loja deles dentro do site, que vai vender guias, manuais, né? E tem Live No Trace para todos os segmentos. Tem para pesca, tem para cavalgada, tem para acampamento, caiaque, trekking, bike, remada em água branca, etc, né? Então tem Live No Trace para vários tipos de assunto. Aqui foi uma abordagem superficial falando um pouco dos 7 princípios, né? Os nossos cursos partem de 2 dias, né? Vamos estar 2 dias falando disso, né? Mas espero que com isso vocês tenham esse sentimento de poder retribuir e é aquilo que eu falei, entregar para o próximo, né? Tendo a consideração com os outros visitantes o que a gente recebeu quando chegou nesses lugares que a gente tem ido praticar as nossas aventuras. Muito obrigado, é um prazer estar dividindo isso com vocês. Até logo e boas aventuras!